Na noite desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o caso da menina de 11 anos que ficou grávida após um estupro e foi submetida a um procedimento de aborto, interrompendo uma gestação de 29 semanas. O chefe do executivo classificou o episódio como tragédia e disse que a única certeza sobre a menina é que tanto ela quanto o bebê foram vítimas, possuem almas inocentes e não deveriam pagar pelo que não são culpadas, mas protegidas da dor do trauma e do assédio de grupos pró-aborto. Bolsonaro também compartilhou a foto de um bebê de 25 semanas na publicação e disse que o aborto, além de atentar contra o direito fundamental de todo ser humano, não consegue curar feridas nem faz justiça contra ninguém. Durante o evento, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, também exibiu fotos de bebês com 29 semanas e pediu 1 minuto de silêncio pela realização do procedimento. Este é um bebê de 29 semanas no ventre da sua mãe. Vejam todos como ele está todo formado. Eu vou pedir que a minha equipe exiba a segunda imagem. Esta é uma criança que nasceu prematura com 29 semanas. E aqui, sem adentrar no mérito do caso concreto, essas imagens nos fazem questionar: por que escolher a morte ao invés da vida? Por que não escolher salvar as duas vidas? E com essa reflexão, eu peço a todos que assim desejarem 1 minuto de silêncio pela preservação de todas as vidas e pela proteção e cura de todas as crianças do nosso país, especialmente das vítimas de todo tipo de violência. O caso teve repercussão nacional depois que uma matéria do The Intercept Brasil vazou conteúdos sigilosos da Justiça de Santa Catarina, onde a promotora Joana Ribeiro conversava com a criança e adotava medidas legais para investigação e cuidado da menor. A atitude da promotora, no caso, foi entendida de uma outra forma por grupos pró-aborto. Depois de realizado o procedimento, foi levantada a possibilidade de que um adolescente de 13 anos seria o possível pai do bebê e que ele mantinha relações com a menina há tempos. A Polícia Civil continua investigando o caso como aborto pela idade da menor e vai colher material genético do menino para comprovação e prosseguimento do inquérito. Cristiane Brito criticou o vazamento da audiência, que estava sob sigilo, e disse se tratar de um crime. Quem também foi contra o procedimento foi o deputado federal Felipe Barros, que chamou o aborto de homicídio doloso qualificado e anunciou ação no Ministério Público Federal contra a procuradora Daniele Cardoso Escobar, que autorizou o procedimento, a chamando de defensora de infanticídio. Jair Bolsonaro também acionou o Ministério da Justiça e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para investigar possíveis abusos e irregularidades cometidos por pessoas envolvidas na realização do aborto e do vazamento do caso. Assim a gente abre a edição desta sexta de Os Pingos nos Is, com análise agora da Ana Paula Henkel. Boa noite para você, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Um abraço ao nosso querido Fiuza. O presidente Bolsonaro usou a palavra correta, né? Assim como o deputado Felipe Barros. Isso é uma tragédia. É uma tragédia porque você não assassina um bebê praticamente formado, que viveria fora do útero de sua mãe, e comemore isso, né? Grupos abortistas no Brasil estão comemorando isso, né, como uma vitória. A palavra para isso, Vitor, nós tentamos sempre ter uma análise isenta, né, uma análise, obviamente, com posicionamentos conservadores, liberais, mas nesse caso, a única análise que dá para fazer diante da celebração do assassinato desse bebê, né, não se corrige um erro tirando a vida de uma criança no ventre de sua mãe, a palavra é demoníaco. O que nós vimos, né, esse assassinato dessa criança, foi um ato demoníaco. O presidente Bolsonaro hoje, ele preserva a liberdade, ele luta pela vida, e por isso que ele vem batendo tanto nessa tecla importantíssima. Aqui também nós temos falado bastante de que o eleito da eleição, agora que sairá da eleição presidencial em outubro, ele indica mais 2 ministros para o nosso Supremo Tribunal Federal.
um Supremo Tribunal Federal, uma corte constitucionalista que, infelizmente, de constitucionalista não tem nada, é uma corte ativista, é uma corte militante e que tudo indica que se receber mais 2 ministros aí da estirpe daqueles que foram indicados pelas administrações petistas, vai ser uma corte que vai legislar, como tem legislado, no caso do racismo, da homofobia, o debate é correto, as leis em relação a isso, elas são corretas se elas fossem feitas e promulgadas pelo Congresso, as casas legisladoras do país. E 2023, com mais 2 juízes ativistas aí da mesma estirpe desses petistas, nós teremos aí uma corte mais militante ainda. Não tem como não lembrarmos de Donald Trump em 2016. Muitos cristãos votaram em Donald Trump em 2016 exatamente por esse motivo, para que ele pudesse colocar de 2 a 3, daqui a pouco falaremos do Roe versus Wade, ele colocou 3 ministros conservadores na Suprema Corte Americana. E o que é considerado um juiz conservador? Aquele que fica exatamente, o único norte possível é a Constituição. São as leis, o Estado de Direito e o respeito às leis. E esses são os juízes conservadores dos Estados Unidos. Mas muitos cristãos votaram em Donald Trump em 2016 exatamente para que esses juízes, agora, hoje é um dia histórico, eles pudessem reverter uma manobra muito ativista da Suprema Corte Americana em 1973, para que colocassem dentro da Constituição americana o direito de abortar. Esse direito não existe na Constituição americana. E no Brasil nós veremos o mesmo ativismo que aconteceu em 1973 nos Estados Unidos. Para finalizar, Vitor, fica aqui mais uma vez a pergunta ao vice do ex-presidiário, o senhor Geraldo Alckmin, que se diz cristão, que se diz católico, o que ele achou, né, dessa barbárie que aconteceu no Brasil e o que ele acha sobre a política pública, políticas públicas relacionadas às mulheres, sobre o aborto no Brasil, já que o ex-presidiário é a favor. Alckmin ainda não se manifestou contra isso, porque cristãos não votam em políticos que apoiam leis abortivas. E você, José Maria Trindade, que nos dias desse caso que acompanhamos no decorrer da semana, né, Zé? Esse caso triste ocorrido em Santa Catarina e que termina com a realização do aborto nessa menina de 11 anos. Boa noite, Zé. Tragédia é a palavra correta para todos os lados, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, meu compadre Augusto. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, na minha atividade jornalística, eu acompanhei esse debate a vida inteira. Desde 1983, lá em Belo Horizonte, já discuti esse assunto. Então, eu ouvi, eu conheço argumento de todos os lados. Durante toda a minha trajetória profissional, eu nunca encontrei um Herodes, aquele que mandou matar as criancinhas com medo de Jesus de tomar o seu lugar quando ele ficou sabendo que havia nascido um rei. Não há Herodes nesta história. Há pensamentos opostos de todos os lados, radicais, não radicais, e é um assunto muito polêmico. Eu repito, ninguém defende aborto. Esta é uma tragédia que cai na vida de uma pessoa e de uma família. É assim. O que se discute são outros assuntos que acabam discutindo exatamente sobre o aborto. E durante esse debate, durante esse acompanhamento do processo, eu vi debates ali sobre qual é o momento exato do início da vida. Isso parece uma pergunta simples, mas é muito complicada. Durante esses debates, em comissões permanentes, em congresso, eu pude ouvir especialistas de todas as áreas, dizendo exatamente que é num determinado momento, que uma masturbação seria uma espécie de aborto, outro não, porque não encontrou o óvulo formando o ovo, e aí vem outro diz o DIU é aborto,
e por um determinado momento a Igreja Católica exatamente não permitiu o DIU por ser um processo abortivo, porque ele destrói o ovo, ou seja, quando há anidação. Então, é um debate muito profundo que deixa marca para todos os lados. Eu conheci pessoas de todas as maneiras nesse debate, se dizendo traumatizada porque fez aborto, né? Alguns debates, essa criança nasce, quem é que vai cuidar? Eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer que o assunto não é simples e não é eu sou matador de criança, eu sou contra, eu sou a favor. Realmente é complexo. Mas o debate fundamental aí é o direito à vida. Uma criança assim, ela tem direito à vida. E aí entra no debate legal. Qual é o debate legal possível? É a Constituição. E a Constituição garante, lá nos primeiros artigos, o direito à vida. Então, essa criança tem o direito à vida. Apesar da mulher ser dona do corpo, ela não é dona da vida de outro ser que ela gerou. Ou seja, a partir da anidação, a partir do ovo, da junção dos dois. Isso aí é a explicação. No caso dessa garota, a tragédia é muito mais complexa e muito mais completa. Veja bem, ela foi vítima de um abuso, de uma agressão sexual. Por quê? Apesar dela ter consentido, ela não tem direito de consentir. Menor de 14 anos, segundo as leis brasileiras, não pode consentir. Está certo. Uma garota de 14 anos, ela ainda não tem ideia do que isso representa. E vem outra tragédia, o vazamento desse processo. Isso também é uma agressão muito forte, porque expõe uma garota de 11 anos. E o possível agressor, quem é? Um garoto de 13 anos. Quer dizer, é por isso que o presidente Jair Bolsonaro traduziu muito bem quando ele disse uma tragédia para todos os lados. Para todos os lados. Isso vai ficar marcado na vida. Não conheço ninguém que praticou aborto que não tenha essa marca, que não carregue para o resto da vida esse vazio, esse choro. Então, é isso que eu queria dizer. É um assunto complexo, mas que a vida tem que prevalecer.